Hoje eu vou começar o podcast com uma música que todo mundo já cantou. Ela não é cantora, mas ela transforma, deixa a nossa vida muito mais doce, que é aquela música Chocolate, eu só quero chocolate. Porque além dela estar à frente, acima, junto com a equipe, na melhor memória que a gente tem de vida da marca de chocolates Copenhagen, ela é uma mega mãe, preocupada, de um menino gigantesco com os olhos mais lindos azuis que eu já vi na minha vida. Ela é esportista, ela é sorridente, alegre, autêntica, inovadora, não para um minuto. E eu já tô exausta só de eu ter passado todas essas características dessa mulher mais inquieta que eu já tive conhecimento. Seja mais que bem-vinda, Que Renata delícia! Vicky! Beta, que delícia. Tô muito feliz de estar aqui. Se eu puder aqui também colocar todos... Opa, caiu. Não tem Não tem problema! problema. Todos esses adjetivos incríveis, gente, que prazer estar aqui. Eu acho que a gente teve uma super sintonia todas as vezes que a gente se encontrou. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser mais gostoso que chocolate. Impossível. Olha, será que a gente consegue fazer um bate-papo Depende mais da gostoso marca que de chocolate? chocolate. Mais gostoso que chocolate Copenhague. A gente subiu a régua, né? Subiu uma régua, mas vamos fazer um papo delicioso, com certeza. Obrigada por ter vindo, viu? Rê, só pra gente começar, eu queria antes fazer um pouco de... recapitular um pouco da sua história. Claro que, ultimamente, você tá super na mídia por conta da venda da Copenhagen para Nestlé, do grupo como um todo. Mas o mais interessante para mim é que as pessoas se interessaram muito mais do que nos números ou no negócio, que já é gigantesco, na história da principal pessoa por trás de tudo isso, que é uma mulher. E eu, como uma grande fomentadora do empreendedorismo feminino, assim como a agência, dá muito, não só orgulho, mas um acalento na alma de falar, nossa, olha aí, estamos sendo muito bem representadas, né? Então, você conta um pouco pra gente. Obviamente, eu sei de cabo a rabo sua história, eu sou mega sua fã, mas para as pessoas, nada melhor do que você contar um pouco da sua história, quando você entrou, como você entrou. Que legal. Bom, Beto, eu comecei super cedo. Você usou uma palavra que eu acho que me define muito bem, que é essa inquietude positiva. Eu comecei com 16 anos, por iniciativa própria. Eu acho que isso muda o jogo. Eu fico muito feliz de hoje poder, né, de alguma maneira, influenciar outras meninas e abrir o caminho para as nossas meninas e mulheres do futuro, no sentido de que dá para fazer, mas é necessário que a gente tenha intenção, né? Nada na minha vida aconteceu com nenhum ventinho de sorte a favor, né? Então, realmente foi um trabalho com muita intencionalidade, com muita determinação. Eu comecei aos 16 anos. Na época, era só a marca Copenhagen. Eu venho de uma família de empreendedores, o que eu agradeço todos os dias, mas eu digo que o privilégio é do tamanho da responsabilidade, né? Muitos acabam vendo pelo lado do privilégio, mas ele sempre vem em qualquer aspecto da nossa vida, né? Tudo de bom que a gente tem, reserva para nós também oportunidades. Eu vejo essa responsabilidade como uma grande oportunidade de fazer acontecer, sobre um terreno talvez um pouco mais fértil, mas fazer acontecer é uma grande responsabilidade. E eu acho que o que me diferenciou muito foi ter realmente iniciado na jornada de Copenhagen, que é uma marca que a gente vai falar aqui um pouquinho, que tem tradição, tem elo emocional, tem história, como você disse, né? Milhares de histórias construídas, é mais um fator de altíssima responsabilidade para mim como capitã desse grande time, dessa marca incrível, icônica, mas que na época, né, tô falando há 27 anos atrás, o pessoal já tá fazendo conta, né? Meu Deus, 16 anos, 27 anos de experiência, o pessoal já tá chegando aqui na minha idade, mas de fato... Mas a pele tá ótima. Né, tá ótimo, o colágeno tá em dia, tá tudo certo. Então, quando eu entrei, a marca já tinha 70 anos e eu vi uma grande oportunidade de realmente começar naquele momento, né? Meu pai tinha recém adquirido a marca, uma oportunidade de implantar uma cultura diferente, porque meu pai sempre foi um voraz empreendedor, porém da indústria farmacêutica. Ele não tinha experiência, né, no varejo, principalmente na indústria alimentícia, que é onde eu começo a minha trajetória. E como ele tinha recém adquirido, em 96, eu acompanhei por 2 anos e falei, puxa, 2 anos de atividade, eu consigo deixar minha digital, eu consigo implementar a minha maneira de trabalhar, consigo montar o meu time. Meu pai fala até hoje, ele fala assim, você, né, daquela idade ainda muito jovem, claro, inexperiente,
inexperiente, começando, com muita vontade de aprender, com muita humildade de aprender, porque acho que a gente aprende a vida toda, e eu aprendi algo muito, muito valioso para minha vida como um todo, que eu acho que eu aplico tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, que é a escuta ativa, né? Hoje, poucas pessoas escutam, e eu tive a oportunidade, mais uma vez, de ficar em salas de reunião por 8, 10 horas sem celular, porque não existia, né, celular, e a gente ficava aprendendo a escutar, que é completamente diferente do que mecanicamente a gente achar que a gente está absorvendo conhecimento, conteúdo e ampliando os nossos espectros de atuação simplesmente porque a gente participa, né? Porque a gente ouve. Eu tinha que entrar em temas que para mim eram densos, que eram profundos, que eram difíceis, que eram diferentes do meu repertório de qualquer menina de 16 anos, né? E aprender a ouvir. Então eu percebo que essa é uma característica que me ajuda muito como mãe, que me ajuda muito com os meus colaboradores, na cultura do Grupo CRM, porque eu aprendi a escutar, eu aprendi a liderar através da escuta ativa. Isso tem um valor incrível. Mas enfim, entrei, a Copenhagen tinha 70 anos de história, ainda com uma capilaridade, né? Ou seja, um plano de expansão muito incipiente, só de poucas lojas próprias e alguns comodatos, ainda um sistema que antecedeu a franquia, e eu coloquei como diretriz estratégica que esse seria a minha marca, a minha primeira marca. Foi um feeling? Ou você estava estudando? Não, foi... Até porque o nosso acesso à informação, conteúdo era muito diferente, era mais limitado, né? sem dúvida, do que se fosse hoje, né? Seria muito mais fácil, com certeza. Mas ali foi, não acho que é um feeling, mas eu acho que teve uma junção de uma expertise do meu pai, claro, muito comercial, ele tinha uma experiência muito grande. Quando ele comprou a Copenhagen, olha que curioso como é a cabeça do empreendedor. Eu gosto de contar essas histórias porque isso tá além do que a gente vê da porta para fora, né, dos movimentos. Quando a gente tá num bate-papo gostoso aqui, íntimo, a gente consegue abrir um pouco a mente do empreendedor. Ele sempre foi um grande transformador de marcas. E quando lhe foi oferecida a Copenhagen, apesar de ser uma indústria completamente diferente da que ele tinha experiência, olha o que mais chamou a atenção dele. A força da marca, claro, indiscutível, mas sabendo que poderia ter um grande choque de gestão e turbinar cada vez mais esse motor tão poderoso de uma marca que se conecta emocionalmente com as famílias brasileiras. Mas o que mais chamou a atenção dele foi que ele poderia ter o canal de distribuição na mão. Então ele, como um grande... Exato, porque da indústria farmacêutica ele não tinha isso, né? Então ele desenvolvia as estratégias, as campanhas, as iniciativas comerciais, e ele dependia da rede varejista. Quando ele foi oferecido a Copenhagen, ele falou, puxa, agora eu tenho ponto de venda na mão. E ainda era uma capilaridade pequena de 90 lojas. Então eu entrei e falei, agora a gente vai turbinar isso, a gente vai pegar essas 90 lojas, criar um sistema expansionista, que foi o sistema de franquias. Praticamente eu nasci junto com o franchising, fui fazendo muitos amigos, Marcelo Scherto, André Euríquio, todos eles, e a gente foi colocando... São papas, né? E a gente, 30 anos atrás, o franchising estava começando, tinha 40, hoje tem 40 anos o mercado de franquias no Brasil, então tinham 10 anos ainda ali, bem engatinhando, e a gente montou, e hoje o Grupo CRM é um grupo franqueador com mais de 1.100 lojas, né? Então a gente... fui na loja 1000. Na loja 1000. Eu e senhor Francisco. Exato. Que queria levar todos os apaixonado por lingato. Saiu com todos os lingatos na mão. Meus filhos me dão um prejuízo, gente. Por isso que eu trabalho tanto, entendeu? Porque eles precisam comprar lingato. E aí, nessa trajetória, você passou dentro... Eu pergunto muito como empreendedora, né? Você foi caminhando por todas as áreas até entrar no marketing? Ou, não, comecei no marketing, me mantive lá, mas eu, obviamente, fazia alguns intercâmbios em outras áreas. Eu tive de novo, né, mais um privilégio carregado de responsabilidade de poder ampliar, e essa é uma característica que eu também dou aqui como dica para quem está começando, né, alguns que estão nos assistindo aqui talvez estejam começando, mas é pro resto da vida também, eu me vejo até hoje fazendo isso. Todo dia a gente começa. Porque todo dia a gente começa, todo dia é o day one, né, eu falo que é uma delícia pro empreendedor, principalmente, né, todo dia é day one, que é a ampliação da visão sistêmica, né, eu nunca acreditei numa jornada onde você se torna muito especialista. Eu sempre tentei ampliar muito o meu conhecimento. Então, claro que a minha área predominante de atuação é a área comercial, é a área de marketing, onde eu tive cadeiras fixas e permaneci por muito tempo como diretora comercial, diretora de marketing, depois vice-presidente, até chegar como CEO, mas eu conheço muito de fábrica, eu conheço muito de campo, isso para quem opera no varejo, eu não acredito, sinceramente, essa é uma crença, eu tenho poucas crenças limitantes, porque eu sou bem aberta, eu gosto de aprender sempre, mas uma crença eu tenho, e essa é dificílima, a queda de braço comigo. Eu não consigo ver um CEO de varejo que não se relaciona com o campo, né? Eu fico pouco no escritório, então aonde de fato vocês vão ver a minha força motriz e a minha catraca girando e eu sendo mais produtiva
é na minha conexão com stakeholders. Então, tá no campo, tá com franqueado, fazer roadshow. Eu visito, hoje, ó, a gente tá em setembro. Esse ano eu já visitei mais de 210 lojas. Olha que loucura. Né? E agora, no último trimestre, outubro, novembro, dezembro, que a gente começa, tem até um ritual de cultura, olha que legal, que chama Caravana CRM. Porque a gente roda, não é dupla sertaneja, mas a gente roda o Brasil todo aí. E assim, o que é valioso, porque isso passa pro time, são os aspectos e os artefatos da cultura que são tão fundamentais, né? Quando o CEO tá na rua, quando o CEO conhece a jornada e ele consegue, com essa triade que eu falo, que é marca, produto, canal, né? O que gira uma marca, o que perpetua quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em levar a marca para os próximos 100 anos, se você não domina marca, produto, canal, e quem dita isso é o consumidor, né? Assim, o que o consumidor quer? Dentro do escritório, você não consegue desenvolver, ter leitura da jornada, e tá mudando tanto, né, com o digital, com tantas coisas que chegaram, que a gente precisa estar em campo, né? Então, fazer essa jornada de campo foi algo que lá atrás, né, quando você me perguntou das posições que eu passei, eu tive muita oportunidade. Então, assim, comecei realmente como... Cheguei a trabalhar em loja como vendedora, depois gerente, supervisora, consultora, diretora comercial. Então, e você vai criando um domínio tão importante para a gestão, porque aí é uma gestão por influência de algo que você conhece, domina e se aperfeiçoa a todo momento. Então, quando eu sento para conversar com um franqueado, não é alguém que nunca operou o campo, é alguém que já sentou lá e que sabe a dor até do laço, né, da fita, né? Puxa, mas é difícil, Renata, essa operação que vocês estão me dizendo, da sacola 1, da sacola 2, sim, é difícil, né? Ao mesmo tempo que, olha, existe a oportunidade de uma venda influenciada que você não está fazendo, porque a gente já sentou lá e fez upsell, e fez cross-sell, e sentou para desenhar estratégias. Então, legitimar, eu acho que isso na vida, né? O exemplo é tão poderoso, aquele velho ditado de conselho é bom, exemplo arrasta, mas que funciona, né? Porque quando você vai para campo, é tão mobilizador. E eu digo que eu ganho muito, eu entrego, mas eu ganho muito mais do que eu entrego. Porque eu volto energizada. Sabe aquela sensação? Eu fui professora também. Fui professora de magistério, dei aula até a 4ª série primária. Que legal! E eu comparo essa emoção, que eu brinco, né? Até o meu livro chama Chocolate nas Veias. Era a mesma emoção que eu tinha, olha aqui, até tô arrepiada aqui de contar essa história. Quando eu voltava muito cansada, assim, das aulas, porque a criança também é uma troca tão genuína, né? Tão, é a mesma sensação que eu tenho hoje quando eu faço campo. Olha que legal, né? Eu voltava das aulas e eu dizia, meu Deus, eu tô ajudando, mas essas crianças não têm ideia o quanto elas estão me abastecendo, né? O quanto elas estão me ajudando. E eu sinto hoje, até hoje, a mesma reciprocidade de quando eu tô em campo. E eu imagino o quão desafiador também deva ser, porque a gente tem vários países dentro de um só. Super. Culturas completamente distintas, né? Não sei, talvez eu aqui em São Paulo ame minha benta, se você for pro Nordeste, cherry vai ser o favorito. Sim. Tô inventando. E se adaptar a isso também, né? Porque não é que você vende... a franquia é igual, só que tem a cultura local. Sem dúvida. Vocês têm muita pesquisa em campo também, não só com os consumidores, mas com os franqueados, porque os franqueados são os maiores... A gente estava falando isso na agência sobre influência digital, os maiores influenciadores de vocês, né? Sem são as dúvida, pessoas que Beta, não querem só ganhar dinheiro, eles... vestem Copenhagen. Com certeza, com certeza. Eu acho que quando eu digo, né, até dessa experiência, por exemplo, pessoal minha, do meu time, isso se estende, né, aos nossos executivos e a todos os processos que hoje a companhia tem, de muita sola de sapato, de estar muito no campo, conhecendo o consumidor, conversando com o franqueado, é uma agenda muito abrangente em âmbito nacional. Então, as 200 lojas que eu visitei esse ano, eu brinco, eu vejo muita gente dizer assim, nossa, eu visito muita loja. Eu falo, mas você não sai do Quadrilátero, Eldorado, Oscar Freire e Iguatemi, assim, quanto que você está conseguindo tirar, né? Eu sou uma CEO que, assim, eu tava semana passada, eu tava em Cuiabá, semana que vem eu tô em Criciúma, Porto Alegre, Juiz de Fora, enfim. Então, a gente precisa viajar. Eu tô falando, só falta o ônibus e o violão aqui, porque literalmente a gente viaja na caravana CRM o Brasil todo, mas é muito rico, né? Porque realmente eu posso afirmar pra você que a realidade que a gente vive nesse quadrilátero aqui da Faria Lima é completamente diferente. Eu voltei de Cuiabá, completamente, eu vou com frequência e tal, mas, por exemplo, a mudança do último ano com a influência do agro é completamente diferente. Hoje a gente tem lojas no Centro-Oeste que ranqueiam melhor do que o Shopping Iguatemi,
né? Então, tem mudanças que precisam ser consideradas nesse momento e que a gente precisa cada vez mais trabalhar com marketing regional. E aí, nesse trabalho, o papel do franqueado como influenciador é fundamental, Beta. A gente já tem até uma métrica hoje no trade regional, olha que interessante. A gente hoje tem um scorecard. O que é um scorecard? A gente avalia o franqueado em vários aspectos, inclusive no quanto ele se posiciona como influenciador e embaixador da marca. Que máximo! Olha que interessante. E aí ele recebe mais incentivos e mais investimentos do fundo de propaganda e investimentos, inclusive, extra fundo de propaganda, ou seja, aporte da franqueadora, naqueles franqueados que estão proativamente buscando fazer um trabalho, seguindo todos os nossos guides, claro, mas fazendo um trabalho de influência local. E o resultado em vendas é muito forte. Porque, de novo, ele conhece a comunidade local, ele passa, que é o que o influenciador precisa fazer, verdade, né? Então, ele sabe se comunicar da maneira certa com aquela mídia local. Ele sabe aproveitar, olha que interessante, ele sabe aproveitar aquelas iniciativas que são de aspectos nacionais, ou seja, os assets da marca, né? Então, se eu tenho um lançamento de Inha Benta, que eu fiz um evento incrível em São Paulo, como é que ele literalmente regionaliza esse conteúdo para a linguagem da onde a loja dele está inserida? E até não só da região do país, mas, por exemplo, se é uma loja de rua, se é uma loja de shopping, se é um quiosque, se é uma flagship. Então, só se ele tem oferta de café, se ele tem oferta de sobremesa, isso tudo tem particularidades e especificidades que ele, como influenciador, consegue. E o mais legal, agora a gente já está num outro estágio de profissionalização. Os franqueados já têm essa agenda, onde todos eles... Imagina que antigamente no franchise você proibia o franqueado, né? No contrato de franquia, ele não podia falar, né? Ele não podia ter um canal próprio, ele não tinha um Instagram. Eu lembro que eu participei dos primeiros comitês da BF, era aquela dúvida, né? E aí, a gente libera, mas libera como? Quais são os acessos que ele vai ter? Até onde ele pode ir, até onde é tom de voz da marca? O que pode, o que não pode, com que frequência? Como que a gente vai treinar esse franqueado? Porque, querendo ou não, é um soft skill, né? Assim, não é só segue o guide. Às vezes o cara não tem habilidade para falar, né? Não quer falar, não tem habilidade, não quer se expor. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, na nossa jornada do empreendedor, que são os treinamentos que a gente fornece, treinamentos específicos que ele pode, por exemplo, contratar um profissional que vai ser o embaixador da loja dele para ser treinado. Então, ele é o franqueado, muitas vezes ele não tem esse soft skill, mas ele tem. E a gente já treina a equipe. Porque são os posts de mais engajamento, os stories, reels de maior engajamento, é quando a gente coloca o time. Porque como a marca constrói muito elo emocional com as famílias brasileiras, com os clientes, eles reconhecem o vendedor, é muito legal, eles reconhecem o vendedor como um creator, né? Então ele fala, puxa, mas eu tomo café todo dia na loja e a Joana me serve um café delicioso, que legal ver ela falando de uma sobremesa nova da Copenhague. Então hoje a gente já não só libera, como incentiva, treina, capacita e já também no nível de ter o time deles embarcado na estratégia. Literalmente transformando as pessoas e humanizando cada vez mais Copenhagen, que é uma marca, eu acho que eu e 99% da população consumidora de Copenhagen carrega muitas experiências que eu acredito muito que é uma das principais características. Então, você tem o produto presenteável em datas comemorativas, é aquele momento de indulgência, é a hora que você tá em casa e quantas vezes meu marido chegou com um buquê de rosas Copenhagen para mim, porque eu adoro chocolate. Então, a minha avó amava Inha Benta, então ela me dava muito também. E, inclusive, a gente tem um lançamento de sabores, maravilhosa. Edição limitada, hein? Tem que ser rapidinho. Tem. E a de frutas vermelhas é a minha favorita. Mas a de cappuccino é muito boa também e banoffee. Mas e a maracujá ainda tem? Maracujá tem. Porque a maracujá também sempre gostei. Bom, enfim, parei de lembrar dos chocolates, mas vocês sempre foram muito conectados, não só ao consumidor, mas aos momentos de vida do consumidor. E vocês perpetuam isso até hoje. O mais legal é ver a Copenhagen, que sempre foi a loja. Vocês não abandonaram o físico, então você continua tendo experiências ótimas em loja. A gente tem a Cop Coffee, que são as unidades, né, de cafezinho bem brasileiro, porque todo brasileiro gosta de um cafezinho. Só que vocês mantiveram a inovação. Quantas e quantas vezes eu entrei no aplicativo para comprar rapidinho um chocolate, né? Para TPM, digamos assim. Então, vocês conseguem unir muito. E antes da gente começar, você estava falando da sua avó. E é quase que unir você e a sua avó. É o acompanhar uma marca que tem tradição
com a inovação de uma veia jovem. Super. Não, eu acho que resume, né, tudo isso que você trouxe, Beta, assim, de novo, volta pro aspecto da responsabilidade, porque quando você é precursor, né, a Copenhagen com 95 anos de mercado, quase uma marca centenária brasileira, pessoal, orgulho, hein? Muito. Orgulho, porque a gente às vezes até, enfim, alguns consumidores pelo nome acham, né, capital da Dinamarca, tal, é Copenhagen com K, marca brasileira, fundada por um casal de imigrantes vindos da Letônia, a dona Ana e seu Davi Copenhagen, super empreendedores, e a gente tem um respeito absoluto, sem dúvida nenhuma, ao legado, né, da marca, e a gente se inspira muito no que nos trouxe até aqui, a gente honra esse legado com uma responsabilidade imensa, mas sabemos que nós fomos precursores, né? Antes as pessoas não tinham a boutique de chocolate. Por que a gente constrói memórias? Por que a gente está presente na vida do brasileiro em momentos super especiais? Por que a gente assina Copenhagen quando tem marca, né? Uma marca que de fato desperta momentos especiais, lembranças, histórias. A gente sabe da nossa responsabilidade em relação a isso, mas a gente coloca muita energia na construção do nosso futuro, respeitando o nosso legado, mas com muita energia de usar esses códigos para perpetuar a marca além das pessoas. Eu trabalho isso com muita humildade, né? Apesar de estar há 27 anos à frente desse grupo e ter contribuído nessas 3 últimas décadas para muitas inovações que a gente trouxe aqui, mas o meu grande sonho, né? Já fiz 2 movimentos super importantes, primeiro para um fundo de private equity, agora você iniciou aqui o nosso papo falando desse nosso movimento super importante com uma gigante mundial, que é a Nestlé, porque eu sei da minha responsabilidade de perpetuar esse business e essa marca que não é minha, é da família brasileira, né? E eu tenho esse desapego de entender que é uma marca que veio pela mão da dona Ana e seu Davi, passou 30 anos pela minha mão, permanecerá por muitos anos ainda, espero poder estar aqui e contribuir. Continuo como sócia, como CEO executiva, muito motivada, com muito chocolate nas vezes para construir mais um capítulo. Era uma preocupação, né? Então, gente, olha, tudo continua como sempre foi, tô como sócia, como CEO, super motivada, acho que foi um deal incrível, agradeço porque realmente deu uma repercussão super positiva no mercado, pela confiança, agradeço a confiança que, né, todos depositam na marca, em mim, no meu time, incrível que eu tenho, mas eu diria, né, para você, quando você fala a juventude com a tradição, que a Copenhagen é uma marca que tem tradição, sem ser tradicional. Porque existe um caminho, e ele é nebuloso, ele é uma zona de risco, né? Que se você não faz essa travessia e você permanece no território da marca tradicional, você pode vir a envelhecer. Então, a gente tem uma preocupação de como precursor, como é que você inova sobre o DNA do precursor? É muito mais difícil, porque a gente não faz lançamento, a gente faz criação. A gente muda a jornada do consumidor, né? Então, tudo que a gente traz, e o digital é uma dessas mudanças de jornada, né? Super importante. Como é que a gente se faz mais presente na vida dos atuais e dos novos consumidores? Porque eu quero o Francisco como meu consumidor, Sim. Mas eu sei que a Beta tem histórias, talvez porque ela tenha construído com a mãe e com a avó, e a sua avó continua indo na minha loja, né? Então, é uma marca mais, vamos dizer assim, democrática, no sentido de elasticidade da faixa etária que ela tem que abranger, né? Em que momento? No café eu pego o executivo, é um público mais jovem, né? Na linha infantil eu pego um público realmente kids. No So Good eu pego um público 30 mais que tem um lifestyle mais equilibrado. Ou que não possa ou que tem a comer dieta por algum restritiva, motivo. né? Intolerância à lactose, celíacos, diabéticos, etc. Eu então, amei quando vocês lançaram é o So Good máximo, né? também. Eu como So Good todos os dias. A gente come com menos peso, menos culpa. A gente sabe fazer o balanço, né? Final de semana é nossa benta, que a gente não abre mão, não nossa abro lajatinha. Mas, poxa, eu já não inseriria, esse que é o ponto, né? Qualquer pessoa não iria inserir o chocolate, né, todos os dias na sua rotina. Então, como que a gente se adapta ao consumidor? Não é o consumidor, de novo, estamos lá em campo, ouvindo o consumidor. O consumidor fala, eu gostaria de ter um chocolate saudável para consumir todos os dias. Eu não vou abrir mão no final de semana, ou no meu momento do cafezinho, ou na minha TPM, Perfeito. ou quando eu estiver com meu namorado, com meu marido, com meu filho. E legal, tudo na vida é uma questão da gente encontrar o ponto de equilíbrio, o bom balanço. Então, a gente inova muito, um dado aqui para vocês tangibilizarem isso que eu estou dizendo aqui, 15% do faturamento anual da nossa companhia, isso é meta da CEO ao analista de marketing,
vem de inovação. É uma taxa altíssima, o mercado hoje trafega algo em torno de 6% a 8%. Então, assim, tem um empenho de energia muito forte. Vocês percebem como consumidor, principalmente nos grandes sazonais, que a gente repagina, né? Que lindo, os nossos natais, as nossas Páscoas, os nossos dias das mães. Então, essa capacidade de trazer coisas completamente novas, disruptivas, desde a embalagem, né? Quantas coisas lindas a gente fez, embalagem que acende a luz, embalagem que vira um origami, embalagem que vira uma parada de Natal no Oscar Freire, lembra que a gente fechou 3? Nossa, aquilo, foi gente, olha, não, a gente chorava. E ó, spoiler, vai ter esse ano, hein? Vai ter esse ano. Ai, pra levar as crianças, Estamos de amo. volta aí, porque ficamos 2 anos em função da pandemia, né? Verdade. Sem poder fazer, então vamos fazer uma parada linda de Natal. Então é isso, né? Levar a Copenhagen pra desfilar num Fashion Week, puxa, é muito disruptivo, né? E o que eu mais amo da Copenhagen é não só ela sempre se rejuvenescer, ela deu à luz novas marcas, então, na verdade, você, né? A mulher Copenhagen. Dei à luz ao meu Bruno e a minha Brasil Cacau. Isso que eu ia falar. Eu saí do São Luís com os meus 2 bebês no colo. A Brasil Cacau tem praticamente a mesma idade do Bruno? Ela tem 15 e o ele Bruno tem 17. 17. Mas eu concebi ela no momento que o Bruno estava nascendo, ela estava sendo concebida. E a Brasil Cacau também me encanta porque ela acaba democratizando um chocolate com qualidade, Perfeito. com também inovação, com sabores cada vez mais brasileiros. Então, eu tenho o de paçoca, que o Wagner, delícia. meu marido, eu trouxe ama. hoje o paçoca aqui. Que o Wagner, meu marido, ama. Então, sempre que eu posso, eu também compro, né? Eu e ele, a gente adora comprar chocolate um pro outro. E eu vejo que você não acabou descaracterizando uma marca para criar outra, né? Como que você consegue ter essa visão de marcas tão distintas, onde o público pode ter acesso? A Copenhagen, todo mundo pode entrar na Copenhagen. Pode ser um produto de desejo. E a Cacau também, Brasil Cacau também. Você pode ir para a loja para comprar N presentes, né? A arte de presentear com chocolate. Como que você tem essa visão para não deixar uma marca, entre aspas, engolir a outra ou matar a outra? Beta, eu falo que é bem emblemático isso, quem me conhece há mais tempo, acho que consegue fazer uma boa leitura do meu perfil como empreendedora e executiva. Eu digo que eu sou muito ousada, ao mesmo tempo e na mesma medida que eu sou muito inflexível em relação ao posicionamento das nossas marcas. Então, naquele momento, né, 2000 e mais ou menos a gente começou ali o desenvolvimento para ela nascer, né, e hoje está com 15 anos, a gente começou uns 2 anos antes, mapeamento de mercado, etc. A gente estava num momento econômico do nosso país muito favorável, com bem menos desafios do que a gente tem hoje. Existia uma latência, né, ou seja, um mercado consumidor ávido por um chocolate de qualidade. Eu olhei para dentro de casa e falei, a gente sabe fazer chocolate de qualidade, a gente tem know-how de franquia, a gente tem know-how industrial, a gente tem força comercial. Na época eu tinha 20 mil leads interessados em novas franquias Copenhagen. E eu lembro que até foi de novo o behind the scenes aqui do empreendedor, né? Os nossos pensamentos, os nossos travesseiros ao longo de muitas noites não dormidas. Eu lembro que eu deitava assim na cama e eu falava assim, meu Deus do céu, se preciso for, isso virou emblemático, se preciso for, eu mudo tudo ao redor da Copenhagen para não mudar a Copenhagen. Porque é um caminho de perpetuidade para a marca Copenhagen que eu não posso aproveitar o vento a favor. Tinha um vento a favor que, se fosse, né, um empreendedor talvez um pouco mais flexível, por isso que eu digo da minha inflexibilidade, nesse caso acho que bastante positiva, um ventinho a favor, um Copenhagen by, né, ou uma marca by Copenhagen, um spin-off, enfim, alguma coisa ali, eu falava, não, o público Copenhagen é o público Copenhagen, é porque é uma experiência, né, então eu tinha essa leitura de que eu não posso usar a Copenhagen para outra finalidade, a não ser aquela mesma entrega de gerar elo emocional, de construir isso com um público consumidor mais seleto. Mas a gente sabe fazer. Então, como é que a gente vai pelo caminho mais difícil, menos óbvio, que também reservou mais oportunidades, mas eu falo no meu livro, que foi o grande ponto de inflexão estratégica da minha carreira. E o mais assertivo. Quando me perguntam, eu falo, Renata, qual foi o maior acerto? Muitos erros. Mas qual foi o maior acerto da sua carreira? Com certeza foi ter criado a Brasil Cacau. Hoje a Brasil
Brasil Cacau está com 420 lojas, Uau. mesmo sendo uma marca muito mais jovem, né? São 15 anos de marca. É a nossa grande alavanca de expansão também, né? Nos próximos anos, a gente tem mais 1.200 lojas mapeadas, já tem o alfinete no mapa ali, de onde a gente deve abrir, mais 1.200 lojas da Brasil Cacau. Uma marca muito proeminente, que realmente tem uma essência incrível, completamente diferente. Acho que a gente soube fazer uma gestão de portfólio de marcas incrível dentro do grupo, né? Desde o perfil do franqueado, que é diferente, o perfil do consumidor, a jornada. Achei muito legal te ouvir, adoro, sou super observadora. Você falou, eu entro na Copenhagen para tomar meu café, para comer minha benta, que é icônica, que eu adoro, para levar o Francisco e tal, mas eu também levo o tablete paçoca para o meu marido. E quando a gente desenhou a marca, o consumidor, ele tem hoje, o consumidor de chocolate, de 3 a 5 marcas na sacola, isso no geral, tá? Porque, de novo, seu filho pede Kinder Ovo, porque ele quer o brinquedinho e tudo bem, né? Mas você, como mãe, quer dar o lingato, que você gosta e tem memória afetiva com você, mas quando você precisa presentear, você presenteia a sua mãe com sherry, mas se tem um presente, talvez para um professor, você busque a Brasil Cacau, para um presente mais simples. Enfim, então, a gente sabe, tem esse mapeamento muito bem desenhado de que existe uma ocasião de consumo. Isso dita qual é a marca e por isso que a marca precisa ter um território muito bem determinado. Qual é a ocasião de consumo da Copenhague? É o momento de autoindulgência e no momento do café, da cumplicidade do café com chocolate? É esse o objetivo que a marca vai atender. É uma marca muito mais essencialmente de presente? É uma marca muito mais essencialmente de presente. Até para se autopresentear. A icônica sacola vermelha. É a icônica sacola vermelha. Então, o que a gente fez com o Brasil Cacau foi definir muito bem quais eram os territórios, quais eram as ocasiões de consumo. O mesmo público pode trafegar, mas ele não está saindo da Copenhagen para ir na Brasil Cacau. Já seria uma ocasião de consumo. Inclusive, olha que visionário, a gente mapeou muito a concorrência indireta. Então, a gente ganhou muito mercado em cima de beauty, em cima de moda, em cima de... É mesmo? Porque, claro, assim, pensa que você comprava Copenhagen no Natal, por exemplo, para dar de presente, mas você comprava Boticário. Sim. Você comprava Hering, você compra para outras ocasiões de consumo. Então, eu tinha que presentear, um exemplo, né? Todo o pessoal do meu escritório, eu comprava kits Boticário. Porque na Copenhague, talvez a faixa de preço não me atendia. Mas eu queria levar uma cesta maravilhosa lá para Boa Vista, para todos os meus amigos maravilhosos. E era um presente super legal e agregador, com valor emocional, incrível, etc. Aí chegou um momento, que inclusive foi 2015 e 2016, que então foi um momento econômico muito fácil, a gente ganhou muito mercado. Por quê? Porque a marca ela é tão presenteável que o panetone de 100, 120 reais é o presente, ele não é mais o complemento. Com certeza. Então, quando você chega, né, e dá um panetone Copenhague, a gente começou com as embalagens super inovadoras, super presenteáveis, indo para ativações de eventos completamente diferentes, os influenciadores trabalhando isso como o presente principal do Natal, que tem carinho, que tem emoção, a gente começou a ganhar mercado de outros players, de outros segmentos que não era só o mercado de chocolate, né? A gente, claro que cresceu muito na questão de tirar o consumidor do mainstream, a gente ensinou ele que tem uma boutique especializada, isso foi a Copenhagen quem fez, inegável, ele saiu do supermercado e falou, nossa, agora tem 200 produtos dentro de uma loja para eu escolher o que eu quero de chocolate? Sim, tem 200 produtos numa loja especializada, como ele escolhe o vinho, como ele... Mais recentemente, os próprios chás vêm ganhando essa relevância, os sorvetes, né? Eu posso comprar um picolé? Posso, mas eu posso ir numa loja especializada de sorvete e escolher milhões de combinações que viram uma experiência incrível. Então, a Copenhagen vem sempre ditando muito esse movimento. É muito legal você ouvir, e eu repito, porque a gente continua trazendo experiências num mundo tão digitalizado. Hoje a gente está entregando, Beto, olha que legal, Brasil todo, Manaus, Belém, Rio Branco, o que vocês imaginarem, em 3 horas. A gente impressionante. É impressionante. A gente está entregando o Brasil todo. O digital já representa 20% do faturamento da nossa companhia. É enorme. É uma vertente, né? Não existia essa área. Hoje é uma área imensa, com milhares de executivos lá, super empenhados, trabalhando. A gente evoluiu muito no CRM, a gente evoluiu muito no marketing digital. Lembra que antigamente, a gente, de novo aqui entregando a idade, mas a gente tinha aquele combinho, né? Dos 4 P's que a gente falava lá, contrata a Globo, põe um preço certo, distribui o produto, espera a venda vir. Gente, assim, hoje não funciona mais, né? Então, a gente tem toda uma inteligência, uma área de inteligência de mercado, olhando como é que eu vou atrair a atenção desse consumidor que está o tempo todo no digital. E aí pode ser a nossa mãe, a nossa avó ou o nosso filho. De fato, o digital está presente, todo mundo está com o celular na mão, né? As influenciadoras hoje com um papel muito, muito relevante, né? Antes também, dentro desse nosso combo, a gente tinha uma celebridade e nada mais, né? Era uma celebridade, ficava 60, olha que lindo, os nossos conteúdos
todos duram 15 segundos É hoje. isso. Antes durava 45 dias, a nossa vida Era era bem muito- mais fácil, aham. né? Porém, custava-se muito Sim. mais para fazer uma única campanha e se desse Uhum. qualquer Não rebuliço tinha o nesse que meio do mexer, caminho, não tinha como você mexer. tinha que abandonar tudo. Hoje em dia a gente troca a roda com o carro É andando. jet ski do varejo. A jet ski do vantagem varejo. do digital é essa. Ô, Rê, e me tira uma dúvida, quando você fala minha equipe, etc., você... eu admiro muito, né, você ser Uhum. mulher, assim, porque já tive muitas dores sobre ser uma empreendedora mulher. Hoje em dia eu acho que eu não ligo tanto, mas eu luto muito pela Uhum. gente. Eu já li alguma coisa, posso estar enganada, em torno de 60% do seu público, é isso, interno? A Beta fez a lição de casa, hein, gente? Ai. Vou contar, ela tá gabaritando Tô? aqui, gabaritando. Não, Não, a muito gente orgulho, estuda gente, muito pra orgulho. conversar, né? 60% da minha liderança, o que é mais Isso é mais difícil importante ainda. né? Porque a mulher, ela precisa, sim, ter o seu espaço e a gente tem... Nosso negócio, ele é bem complexo. São 2.000 colaboradores, também não é 60% de nada. É 60% de 2.000 colaboradores, o que me deixa também muito feliz de estar fazendo a nossa parte, contribuindo. A nossa pauta de ESG, de diversidade, é muito, muito robusta mesmo, em termos de governança. E no aspecto de diversidade de gênero, mais ainda evoluída, porque é algo que a gente começou antes. E eu passei por 3 prismas, né? Eu passei por ser mulher, eu passei por ser jovem. Imagina, eu já cheguei em reunião com 20 anos, 18, 20 anos, como diretora, e as pessoas falam assim, a Renata tá chegando? Renata sou eu. Né? Eu tive um já caso aconteceu, assim. né? Assim, a Renata tá chegando, você tá esperando a Renata? Pois é, a gente já Não, pode começar a você reunião. ainda é alta, eu que sou baixinha. Então, assim, jovem, mulher, num primeiro momento, né? Dentro de uma estrutura familiar, então as pessoas... E eu sempre fui muito drivada a resultado. Eu falava assim, eu não quero olhar pra janela, deixa eu olhar pro espelho, o que cabe a mim, resultado comprovado, a gente põe resultado na mesa, contra fatos não há argumento, a gente vai entregar resultado e sob esse resultado a gente vai ser avaliada. E você faz mentoria, assim, para outras mulheres? Ai, Você... adoraria ter tempo. Imaginei. Eu faço muita palestra, eu aproveito muito essa minha agenda de viagem, né? Que eu ponho em primeiro lugar aqui para estar em campo e com os nossos franqueados, visitando as nossas lojas. E aí eu faço algumas palestras, faço mais ou menos umas 50, 70 palestras por ano. Meu Adoraria Deus, fazer mentoria. 50 por ano? Dá para encaixar, a gente vai encaixando Nossa. aqui no meio das programações. Então é isso, eu vou lá, vou para Juiz de Fora, faço uma palestra às 6 da tarde, eu chego às 6 da manhã, visito loja o dia inteiro, faço a palestra à noite. E volta. E de volta, bate e volta, tal. Então, eu gosto muito, porque eu acho que é uma maneira da gente... É um aspecto, na verdade, até mais social. Enfim, eu faço porque me faz muito bem saber que eu tô multiplicando. E você é a maior influenciadora da Copenhagen. É uma forma... Do grupo CRM eu acho que é bom como pra um todo. CRM, é bom para as pessoas que estão lá. Eu me sinto super feliz de compartilhar. Eu acho que quando a gente compartilha, poder de multiplicação, né? Assim... Né, as pessoas que não compartilham, assim, é uma pena, né? Porque fica incubado um conhecimento, uma vivência, uma dor. Eu falo muito das dores, do que não deu certo, do que não funcionou, né? Porque eu posso encurtar o caminho de quem tá chegando, né? Com a minha experiência, então, tal. Mas eu acho que essa jornada, por exemplo, híbrida, se você não se disciplinar, né? Eu começo a trabalhar 7h30, 8 da manhã e vou até as 8 da noite, todos os dias. Eu tenho uma jornada super puxada. E eu acho que com o híbrido ficou mais complexo ainda, porque a gente não é um passado tão distante, né? Mas se a gente lembrar, sei lá, de 2 anos atrás, você marcava 8 reuniões no dia? Você não marcava 8 reuniões, não dava tempo de fazer, porque você estava no escritório, você fazia 2 de manhã, você tinha um tempo de conexão, que é tão importante, com o seu time, você tinha um momento que você sentava, você avaliava dados, você pensava, tinha tempo de respiro, tá? Hoje, eu olho a minha agenda, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho reunião começando assim, não tem intervalo de 15 minutos, não tem bio break, assim. As minhas reuniões, eu tenho falado com os clientes 15 minutos. Em 15 minutos a gente vai resolver qual que é o problema e qual que é a solução. Entre aspas, mas assim, porque senão fica, hoje vai chover, vocês estão em casa, ó o cachorro latindo. Objetiva. Uhum. Porque senão você não tem tempo para respirar. E entra até num assunto que eu queria falar com você de forma rápida, porque a gente tem nossa casa ainda para cuidar, nosso terceiro turno. Mas quem é a Renata mãe? Porque o dia que eu te conheci... Eu me encantei muito de ver o brilho no olhar do Bruno. O Bruno é o filho da Renata, acho que eu já falei aqui antes. Na inauguração da loja na 10ª loja, o orgulho que ele tinha. E eu me identifico um pouco porque os meus filhos me acompanham na agência, no meu dia a dia. E
quando eu olhei aquilo, eu falei, será que um dia meus filhos vão olhar assim com pra mim, certeza. sabe? Quem que é a Renata Ai, mãe? eu acho que, olha, a Renata mãe é essa que tá arrepiada. Olha que delícia, né? Assim, porque o Bruno realmente é o presente mais lindo, né? Que eu podia E ele é ganhar. lindo mesmo. Ele Não é corujice, né? Não, ele é um Não gato. é corujice, ele é um gato. Mas assim, eu tive uma gestação muito difícil, né? É? Então, foi uma história, assim, que marcou muito a minha vida, porque o Bruno é prematuro de 28 semanas. Então, foi muito complicado. Eu fiquei 2 meses com ele na UTI. Ele teve, enfim, 3 paradas. Foi super, super difícil. E eu internei na 16ª semana e fiquei internada até a 28ª. Entrei em junho e o Bruno nasceu em outubro. Então, eu realmente montei a minha vida, né, dentro do Hospital São Luís. A gente montou um quarto ao lado, eu trabalhei esses... Mas, de novo, aqui é uma questão também, gosto muito de esclarecer, eu não acho que isso aqui é um heroísmo. Eu estava bem para isso, me fez bem e fez bem para minha conexão com o meu filho. A minha prioridade era ele e sempre será, dentro e fora da barriga, com mais adversidade, menos adversidade, a minha prioridade é ele. E eu estava num momento engraçado, né? Acho que até a questão feminina, eu gosto muito de falar sobre os aspectos do tecido feminino, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, esse meu lado do empreendedorismo, ele para mim aflora muito, eu gosto muito de produto, de marca, né? Sou muito idealizadora nesse sentido, tenho muita facilidade de fazer criações. E quando eu tava grávida, parecia assim que essa minha capacidade Borbulha. multiplicou por 1 milhão. Foi aí que eu brinquei, que eu criei a Brasil Cacau. Brasil Cacau. Todo o portfólio, produto, a estratégia do go-to-market. Foi dentro do tudo foi hospital. dentro do São Luís. E eu falava, gente, assim, tanto que o Bruno até hoje, ele brinca e fala assim, quem que é o seu caçula preferido, né? Ele brinca. Porque eu tava muito conectada, mas gerou uma relação, né, muito simbiótica minha do Bruno, de que assim, cara, juntos a gente chega. Sozinho vai ser mais difícil. Então fica aí, filhão, que eu tô aqui desse lado e, cara, a gente tá junto. E ninguém acreditava, os meus médicos não acreditavam que a gente ia conseguir. E eu tinha uma fé inabalável, eu falava, vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho certeza, fiquem tranquilos, né? E vai dar certo, e eu vou ser mãe, e vai funcionar, e tal. E deu certo. E o Bruno tá aí, graças a Deus, super saudável, não, meninão, meu prematurinho de 1,90 m. Gente, né? ele é Gente, enorme. ele é enorme, ele tem 1,90 m, lindo, forte. Então, assim, quem é a mãe do Bruno? É uma mãe apaixonada, boba, como todo mundo, nada de diferente de todas as mães que já passaram por aqui, com muito orgulho do meu filho. Eu preparo muito ele para que, acho que acima de tudo, eu quero ver ele feliz, como claro, qualquer mãe, mas eu me orgulho, se ele se orgulha de mim, ele sabe o quanto é recíproco, porque ele é uma pessoa muito íntegra, e eu acho, meu marido fala uma coisa que é lindo, né, ele fala assim, Rê, assim, pode escorregar, porque, de novo, né, tá com 17 anos, uma hora acha uma amiga, uma namorada, enfim, tudo que acontece, a gente já passou. Claro. Ele falou, mas é irrevogável quando a gente olha pro Bruno e fala, é de um caráter, é de uma integridade, é de um senso de justiça, é de um coração, né? Ser mãe de um menino que tem um coração bom. É isso. Você entendeu? Que assim, o que tiver que corrigir lá na frente, a gente corrige, mas ele tem um coração bom, ele é um menino família, do bem, né? Você vê que ele fala isso pelos olhos. Então, assim, a Renata mãe, essa mãe é boba, apaixonada, como todas vocês. Nada de diferente. Não, e é que eu me impressiono também, porque você é multitask, você faz muita coisa, você pensa rápido, tudo... Mas você tem o lado mãezona. Super mãezona. Sabe? De acolher, de tá junto mesmo. E eu não... Eu acho que você já tinha me contado sobre essa história dele ser prematuro, mas eu não lembrava. Mas aí você começa a fazer... A vida faz ainda mais sentido, né? Muito. E sobre senso de equipe, de time, de amor, de raça mesmo. De ir atrás e conseguir o que quer. Rê, juro que eu vou finalizar agora. Eu vou falar bem rápido. A gente falou muito sobre os propósitos, sobre o feminino, também sobre as influenciadoras e os influenciadores de vocês, que eu acho que isso também foi um processo muito graças à sua gestão. A gente começou a ver muito mais influenciadores nativos digitais, né? Pessoas que se tornaram conhecidas, liderando a marca mundo afora, muito depois de que você entrou, assim, à frente, né? Com a parte de tecnologia, enfim. Como que foi agora a transição, o frio na barriga, na espinha, de falar, não, calma, eu vou vender, eu não vou vender. Como que foi esse movimento da Nestlé o seu Nestlé bater na porta e falar, oi, e você fala, não tô à venda, né? Você falou que você não tem apego.
mas a metade sei lá, 2/3 até hoje da sua história foram construídos. Sim, mais. Muito mais. Gente, não vamos facilitar as contas, não vamos. Enfim, a sua vida Menor inteira. aprendiz, a gente começou. Sua vida inteira foi construída lá. Como que é quando você vai ter outra cultura também envolvida, bem ou mal, né? Uma multinacional, talvez a maior do mundo, talvez não, são os maiores do mundo. Tem aquele coisa, meu, que orgulho, né? Super. Minha marca é brasileira e olha só. E ao mesmo tempo o coração da Rê, né? Que cresceu a vida inteira lá, tendo que agora dividir o chocolate com outras pessoas. É isso. Beta, foi um processo muito fluido, tá? Assim, eu tava realmente muito preparada e eu vi muito mais pelo espectro do merecimento, do orgulho, da oportunidade para todos, né? Eu tenho muita facilidade de não olhar só para aquilo que, né, talvez possa parecer mais favorável a mim. Eu me sinto muito envolvida nesse projeto, me sinto muito motivada, eu me sinto muito merecedora da onde a gente chegou e tô realmente super engajada de construir essa nova história. Tem muita similaridade em termos de aspectos culturais. Nós permaneceremos como uma empresa standalone, foi um ponto que a gente viu como o melhor desenho, porque tem uma especificidade do canal, né? Então, franquias, mercado premium, 3 marcas, uma equipe, são mais, dentro do nosso núcleo lá, são quase 60 pessoas especializadas em franquia. Então, de novo, a Nestlé viu muito valor no nosso plano de negócio as it is, da forma como ele é. Então, não está prevista, não há nenhum interesse de mudar, há um interesse de nos ajudar a levar a Copenhagen ainda mais além, dentro dos princípios. E para outros territórios, talvez, Rê? Nesse primeiro momento, não tem nada mapeado para o mercado internacional, acho que pode vir como um caminho natural, né, um pouco mais adiante, porque o nosso plano de expansão, como eu disse, ele está muito alicerçado, ainda tem 2.000 lojas para serem abertas no Brasil. E aí eu brinco que a minha disciplina me ajuda muito nesse sentido, porque é claro que é muito sedutor, né, você hoje ter um player estratégico. Eu saio de uma estrutura onde eu tinha um player financeiro excelente, que me ajudou muito, que foi a Advan, com uma sinergia incrível. Eu já passei por uma transição, então eu acho que eu aprendi muito e soube trabalhar dentro desse jogo positivo de somas, né, onde a gente consegue somar expertise sem tirar nada de ninguém, né, ou seja, o que eles fazem muito bem, eles aportam, o que a gente faz muito bem, a gente permanece e continua fazendo, a Nestlé tá vendo dessa mesma maneira, é como se tivesse foi o que aconteceu, né, sai a Advan, eles desinvestem por completo, a Nestlé investe, eu continuo como sócia, assim como eu era sócia da Advan, e sai um player financeiro para entrar um player estratégico, que para nós é excelente, né? Então, a gente vai ter muitas sinergias, de novo, não no que muda para o consumidor, mas tudo que eles já têm, né, hoje, inclusive de entendimento do consumidor, acesso a muito mais pesquisas do que a gente hoje tem capacidade de processar, tecnologia, pauta de ESG, pauta de governança, uma empresa super admirada para se trabalhar, então tem uma sinergia de como tratar os seus colaboradores muito parecida, mas com a liberdade da gente ter uma governança completamente preservada por ser uma empresa standalone, por continuar como uma empresa standalone. Eu fico bem, assim... eu fico muito orgulhosa de ver uma gigante como a Nestlé. E a Nestlé tem, né, também feito vários processos. A Pura Vida, que também é uma marca que, nossa, a gente acompanha. E começou no digital, né? Uma marca que era pequena e cresceu. É incrível. Incrível. E somos consumidoras também. Então, eu fico... eu acho... Mercado de Nespresso, né? Muita que a gente vai aprender com o mercado de café, tem muita coisa legal para capturar, né? As boutiques de Nespresso, a gente pode contribuir muito, ajudá-los, inclusive, no desenvolvimento. Já teve cápsula Nespresso Copenhagen? Não, ainda Quem não. sabe? Quem sabe? Enfim, então, é um orgulho mesmo para todo mundo saber que a liderança foi feita por uma mulher, que as pessoas admiram essa mulher. A sua simpatia, o seu acolhimento, você na loja é real. Você fala com as pessoas, com seus colaboradores, você pergunta, você põe a mão na massa. Então, para nós, dá muito orgulho mesmo de ver uma mulher à frente e sem ter que levantar uma bandeira brigando. Mas não, eu tenho capacidade de estar no meu espaço, vocês me aguentem. Dona Nestlé tem que falar comigo para decidir a venda. Então é muito legal, parabéns mesmo. Assim, quando a gente foi impactada pela notícia,
Dá muito orgulho de ser uma marca brasileira, mais uma, né? Que vai sofrer uma transformação positiva pelos olhos de uma global tão grande. Rê, no final a gente tem sempre, é muito rápido, mas são 5 momentos da vida que você define em uma palavra. Se quiser ser uma frase, se você quiser fazer um tipo de chocolate também pode. Delícia, hein? Então, quem é a Renata na infância? Quem foi? Em uma palavra. Uma criança curiosa. E na adolescência? Muito boazinha. Dei pouco trabalho pra minha mãe. E na vida pré-adulta, assim? Obstinada. E hoje? Serena. E quem é a Renata dos 103 anos? Eterna aprendiz. Quero continuar aprendendo sempre. Ai, eu amei! Olha, eu aprendi pra caramba hoje. Muito, muito obrigada. Eu sei da sua agenda. Gente, eu olha, a agenda dela já é terrível. Agora que eu soube de 70 palestras, eu quase caí dura pra trás. Muito obrigada, sem palavras. Adorei, muito gostoso. Pela sua generosidade, pelo seu olhar do empreendedor, mas você é uma empreendedora muito executiva. Por representar o nosso país tão bem, por adoçar a nossa vida. E por ser essa mulher tão incrível que nos ensina tanto. Obrigada, foi uma aula. Obrigada. Eu me inspiro muito também, parabéns. Obrigada. Pelo seu trabalho, pela sua humildade, que no fim do dia é o que a gente leva, né? A gente constrói, mas se não for para terminar arrepiada, não vale a pena, né? Não é divertido. A gente tem que saber que a gente está se conectando com pessoas do bem, com pessoas que estão aqui realmente de coração, se doando para levar inspiração, né? E como você disse, né? Foi também, de novo, aqui mais uma vez atenta ao que você tá trazendo, né? Quando você me viu lá espontaneamente na loja, por que eu acho que aquilo é mobilizador? Porque a gente está fazendo com o coração, né? As pessoas enxergam. Eu aprendi muito com meu filho, acho que esse foi o feedback mais sincero da minha vida. Nem anos e anos de terapia me trariam um feedback tão lindo quanto o que ele me deu. Eu levo todos os dias, quando eu tô no meio daquela loucura, eu falo, gente, lembra desse feedback do Bruno? Ele fala assim, gente de coração grande sabe reconhecer gente de coração grande. Ai, que Olha lindo. que lindo. E é verdade, né? Porque, cara, a gente consegue criar o personagem que a gente quiser, mas se a gente não tem coração grande, a gente não consegue se conectar verdadeiramente com as pessoas. De forma genuína. Não, as pessoas percebem, né? Posso vir aqui socialmente, brincar, ir na tua casa, a gente dá risada, se conecta, brinca, nanana. Não vai ser a mesma conexão quando não tem coração grande batendo junto com coração grande. Então, você tem um coração imenso, muito legal, adorei estar aqui. Amém. Obrigada, Rê. Obrigada. Pessoal, que vocês tenham uma vida tão doce quanto a Copenhagen deixa a nossa vida, quanto a Brasil Cacau conquista o mundo inteiro, o Brasil inteiro, adoçando também o nosso dia a dia. Muito sucesso para todos vocês, que vocês tenham aprendido muito nessa aula que essa mulher genial nos deu hoje. E até a próxima. Um beijo. Deixem nos comentários também a opinião de vocês, que é muito importante. Tchau!